Durante anos, o canal no YouTube 8 Passageiros conquistou milhões de visualizações. À frente do conteúdo estava Ruby Franke, uma mãe de 6 filhos que se tornou conhecida por compartilhar conselhos sobre disciplina, criação rígida e valores familiares. Para o público, tudo parecia estar em perfeita ordem, mas por trás das câmeras, a realidade era muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Em 30 de agosto de 2023, a fachada da família perfeita começou a ruir de forma chocante. Naquele dia, um garoto de apenas 12 anos, visivelmente desnutrido, ferido e com os pulsos amarrados com fita adesiva, conseguiu escapar pela janela de uma casa no estado de Utah. Ele correu até a casa de um vizinho e, com a voz fraca e o corpo tremendo, pediu ajuda. Yes. Hi, I was just wondering if you could do 2 favors. Well, what are they? Taking me to the nearest police station. Well, actually, just one's fine. Well, what's going on, son? Have a seat there. It's personal business. Have a seat. What's your name? How'd you get here? I 222-1512. I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help. And he's said he just came from a neighbor's house and he's emaciated, he's got tape around his legs, he's hungry and he's thirsty. Need someone immediately. But he has duct tape And around big his ankle. injuries, there's sores around them. Yeah, there's sores around him. I think there's a good chance he's been... He also has and he has it around around his his ankle. wrist as well. I mean, his wrist as well. Okay, this boy has been... Needs immediate attention. Oh, he was such a good kid. Gosh. Pouco depois do pedido de socorro, a polícia invadiu a residência onde o menino havia sido mantido em cativeiro. Uma casa localizada em Evans, Utah, pertencente à terapeuta Jodi Hildebrandt, parceira de Ruby Franke. Ao entrarem no local, os agentes se depararam com um cenário de puro horror. Uma menina, também filha de Ruby, estava visivelmente desidratada, enfraquecida, com ferimentos graves e o cabelo completamente raspado. Segundo os relatórios, ela havia passado dias sem alimentação adequada, dormindo no chão e sofrendo punições físicas severas. Ruby afirmava que a filha estava possuída por Satanás e que a dor era uma forma de purificação espiritual, um castigo necessário para livrá-la do mal. A terapeuta Jodi Hildebrandt teve um papel central e sombrio nesse esquema de abuso. Apresentando-se como mentora espiritual e especialista em valores familiares, foi ela quem manipulou Ruby, fazendo com que se afastasse do marido, rompesse laços com a família e isolasse seus filhos sob regras severas. Sob sua influência, Ruby adotou uma doutrina distorcida baseada em medo, castigos e submissão absoluta. Hildebrandt usava a autoridade terapêutica para justificar práticas extremas, incentivando punições como fome, silêncio forçado e privação sensorial. Logo após o resgate, Ruby Franke foi presa em flagrante. A gravação da prisão revela a influenciadora sendo levada pela polícia, com um olhar distante, sem remorso ou surpresa, como se ainda acreditasse estar fazendo o certo. A investigação revelou práticas de abuso físico, psicológico e espiritual, que incluíam privação de comida, isolamento prolongado, castigos físicos brutais e uma rígida doutrina de pureza espiritual. Ruby afirmava que seus filhos estavam contaminados por forças demoníacas e que o sofrimento era a única forma de libertá-los. Tudo isso acontecia com a aprovação e orientação direta de Jodi Hildebrandt. Em fevereiro de 2024, veio a sentença. Tanto Ruby Franke quanto Jodi Hildebrandt foram condenadas a até 30 anos de prisão cada uma,
divididos em 4 acusações de abuso agravado contra menores. O juiz declarou que o caso representava um exemplo extremo de crueldade disfarçada de disciplina. Ambas só poderão solicitar liberdade condicional após cumprir uma parte significativa da pena. Hoje, o canal 8 Passageiros está fora do ar. As crianças estão sob proteção do Estado e recebendo cuidados psicológicos. O caso chocou os Estados Unidos e se tornou um símbolo do perigo de influenciadores fanáticos, cujas ações são mascaradas por vídeos bem editados e discursos moralistas. Por trás das câmeras, havia um ambiente de terror, manipulação e silêncio. Um lembrete de que, às vezes, o que parece ser uma família ideal pode esconder um verdadeiro pesadelo. No dia 26 de maio de 2013, o rebocador Jascon 4 navegava pela costa da Nigéria com 12 tripulantes a bordo. Entre eles estava Harrison O'Keefe, o cozinheiro do navio de 32 anos, que naquele momento fazia sua oração da manhã no banheiro. Em questão de segundos, uma onda gigante atingiu a embarcação, que virou de cabeça para baixo e afundou a 30 metros de profundidade no fundo do Atlântico. Enquanto o mar engolia o navio, o mundo lá fora nada soube de imediato. Era como se o Jascon 4 e sua tripulação tivessem desaparecido sem deixar rastros. Preso no banheiro, Harrison foi lançado contra as paredes, mas conseguiu nadar até uma sala adjacente. Ali, milagrosamente, uma bolha de ar se formou entre o teto e a estrutura. Era escuro, apertado e úmido, mas sua única chance de sobrevivência. Vestido apenas com a cueca, tremendo de frio, sem comida e sem saber o que havia acontecido com os outros, Harrison lutava contra o tempo e o medo. A única coisa que encontrou foi uma garrafa de Coca-Cola, que o manteve minimamente hidratado. O som da água e dos estalos do navio submerso o acompanhavam durante 60 horas. Enquanto isso, na superfície, equipes de resgate começaram a atuar, mas a missão era clara: recuperar corpos. Não havia expectativa de encontrar sobreviventes. A embarcação estava a uma profundidade crítica, e as chances de alguém resistir eram praticamente nulas. Mas então, algo inacreditável aconteceu. Um mergulhador, ao explorar os escombros com uma lanterna e câmera, teve um encontro inesperado. Em meio à escuridão, uma mão humana agarrou seu braço. O susto é evidente nas imagens. Por um segundo, o mergulhador achou que fosse um corpo em movimento, mas logo percebeu. Era Harrison, ainda vivo. On the ceiling, yeah? Okay. What's that? Okay. That's horrible. All right, you found one, yeah? He's alive. He's alive. Okay, keep him there. Keep him there. All right. Just. All right. All right. Just hold him there, okay? Just keep him there. All right. Just keep him there and keep him calm, okay? All right. Just reassure him. Pat him on the shoulder. Okay. All right. All right. O vídeo mostra o mergulhador se aproximando e a incredulidade do momento. Harrison está pálido, em choque, mas consciente. Os mergulhadores agiram com extremo cuidado. Após passar tanto tempo sob pressão, uma subida rápida poderia causar embolia gasosa. Por isso, ele foi equipado e levado lentamente até uma câmara hiperbárica, onde ficou em descompressão antes de retornar à superfície com vida. Harrison foi o único sobrevivente. Os outros 11 tripulantes morreram no naufrágio. O vídeo do resgate viralizou no mundo todo, tornando-se um dos registros mais impressionantes já feitos de um resgate em alto mar. As imagens reais chocaram o público. Um homem isolado no fundo do oceano, cercado por destroços, óleo e silêncio, agarrado à vida de forma quase impossível. Após o resgate, Harrison revelou que não consegue mais entrar no mar e que a experiência deixou marcas profundas. Ele atribui sua sobrevivência à fé e à oração constante, acreditando que aquele momento foi um verdadeiro milagre. Apesar dos traumas, sua história virou símbolo de esperança, resistência e sobrevivência. Até hoje, o caso de Harrison O'Keefe
é considerado um dos episódios mais inacreditáveis da história marítima. Um lembrete de que, mesmo no fundo do oceano, a vida ainda pode encontrar um jeito de continuar. Recentemente aprendi sobre um termo utilizado na comunidade da aviação: Pilot Killer, assassino de pilotos. Esse conceito está relacionado a uma mentalidade perigosa, na qual a pressão, seja dos clientes, dos superiores ou até mesmo do próprio piloto, leva à realização de voos em condições arriscadas. Essa atitude já resultou na perda de muitos aviadores, celebridades e personalidades influentes. Pilotos de jatos particulares e helicópteros frequentemente decolam, mesmo diante de condições adversas ou limitações operacionais, tudo em nome de chegar lá. O motivo pode ser financeiro, o desejo de concluir o trabalho rapidamente e retornar para casa, ou até mesmo a necessidade de atender a compromissos importantes de seus clientes, como reuniões, apresentações ou, neste caso, um casamento. Em dezembro de 2016, Rosemary Silva, de 32 anos, estava a caminho de seu casamento com Udali Damasceno. A cerimônia seria realizada em uma área rural nos arredores de São Paulo, cercada por vastos campos. Para tornar sua chegada inesquecível, Rosemary decidiu que, em vez de um carro de luxo ou uma carruagem, entraria de helicóptero. Esse era um sonho de infância que ela planejou em segredo para surpreender seus convidados e seu futuro marido. Observando a densidade da neblina do lado de fora, fica claro o motivo da preocupação. Conforme o voo avança, a expressão de apreensão no rosto de Rosemary e Silvano se torna cada vez mais evidente, especialmente quando o helicóptero encontra turbulência e começa a emitir sons inesperados. A fotógrafa vira sua câmera para registrar o quão espessa era a névoa pouco antes da tragédia acontecer. Em um momento crítico, o piloto tenta acalmar os passageiros, pedindo que permaneçam tranquilos. Em questão de segundos, o helicóptero colide com o solo, resultando na morte instantânea de todos os 4 ocupantes. A câmera continua gravando e cerca de 2 minutos depois, é possível ouvir ao fundo as vozes de moradores locais se aproximando dos destroços, constatando que a aeronave havia caído. O acidente ocorreu em uma área arborizada, próxima a uma estrada principal, faltando apenas cerca de 1 quilômetro para o destino final. A causa exata da queda permanece incerta, mas devido à visibilidade extremamente baixa, acredita-se que o piloto possa ter colidido com uma árvore oculta pela neblina. Enquanto isso, no local do casamento, os pais de Rosemary, os convidados e, principalmente, seu noivo, aguardavam pacientemente por sua chegada, sem imaginar a tragédia que acabara de acontecer. Todos estavam animados e se preparando para um dia de celebração, completamente alheios ao ocorrido. A notícia do acidente eventualmente chegou ao pastor da cerimônia, que foi encarregado de informar o noivo. Udali, que desconhecia por completo a surpresa planejada por Rosemary, ficou em estado de choque e total desolação. A história de Rosemary serve como um lembrete da fragilidade da vida e de como tudo pode mudar num instante. Ela nos ensina a valorizar cada momento com as pessoas que amamos e a sempre priorizar a segurança. O vídeo do acidente ainda pode ser encontrado na internet, embora não seja recomendável assisti-lo. Apesar de não conter imagens gráficas, os gritos de pânico dos passageiros e a expressão de terror em seus rostos nos instantes finais são algo que dificilmente se esquece. Jack Sutton aparece nesta gravação de câmera de segurança no aeroporto Atatürk, em Istambul, em outubro de 2015, parecendo apenas mais uma passageira comum. O vídeo mostra pessoas caminhando pelos corredores e se dirigindo aos banheiros, sem nada aparentemente em comum. No entanto, essa filmagem está ligada a um caso extremamente controverso. Em 18 de outubro de 2015, Jack Sutton, de 50 anos, desembarcou no aeroporto turco por volta das 22 horas. Seu destino final era o Iraque, com um voo programado para a cidade de Erbil, perto da meia-noite. Ex-jornalista da BBC,
Jack recentemente havia assumido um cargo no Instituto para a Guerra e a Paz, uma organização independente que trabalha junto à mídia para promover mudanças positivas em áreas de conflito e sociedades fechadas ao redor do mundo. No Instituto, Jack atuava como diretora no Iraque, um cargo arriscado, mas que ela parecia amar. Era conhecida por sua dedicação à causa, por defender os direitos das mulheres e apoiar o jornalismo local. Respeitada na profissão, Jack tinha uma personalidade forte, era inteligente e determinada. Os acontecimentos daquela noite no aeroporto geraram confusão e controvérsia, tanto entre o público quanto entre aqueles que a conheciam. Ao chegar ao terminal, Jack foi flagrada pelas câmeras de segurança, dirigindo-se a um café, onde pediu uma cerveja e passou um tempo lendo um livro. Cerca de 1 hora depois, Jack seguiu para a sala de espera, onde acabou adormecendo. Como resultado, perdeu seu voo. Supostamente, ela não conseguiu comprar uma nova passagem por falta de fundos. Mais tarde, as câmeras de segurança registraram Jack se dirigindo aos banheiros. Nos 10 minutos seguintes, várias mulheres entraram e saíram do local sem notar nada de incomum. No entanto, em determinado momento, 3 mulheres entraram juntas e pouco depois saíram rapidamente, visivelmente chocadas. Jack foi encontrada morta. Sua morte foi considerada um caso em que ela teria tirado a própria vida, e as autoridades alegaram que a provável razão para isso foi a frustração por não ter dinheiro suficiente para comprar outra passagem para o Iraque. Embora esse motivo tenha parecido estranho para muitos, é importante lembrar que a saúde mental nem sempre segue uma lógica previsível. Ainda assim, essa explicação levantou questionamentos, pois Jack carregava consigo milhares de euros em dinheiro no momento em que foi encontrada. Além disso, ela era uma viajante experiente, acostumada a enfrentar dificuldades ao redor do mundo. Seus colegas também ressaltaram que seu trabalho teria arcado com os custos de um novo voo. Sob essa perspectiva, a justificativa oficial sobre o fato de Jack ter tirado a própria vida parece inconsistente. Muitos lembram que ela exercia uma função extremamente perigosa. Se tivesse sido assassinada devido ao seu trabalho, não seria a primeira vez que algo assim aconteceria. O diretor anterior da organização morreu em um atentado a carro-bomba poucos meses antes de Jack assumir o cargo, e outro jornalista da instituição foi morto por extremistas em 2007. Os detalhes sobre sua morte permanecem envoltos em mistério, mesmo anos depois do ocorrido. Inicialmente, sua família acreditava que ela havia sido assassinada, mas posteriormente, em 2015, mudaram de opinião e passaram a aceitar a hipótese de que ela tirou a própria vida, com base nas evidências apresentadas a eles. Ainda assim, a morte de Jack continua sendo amplamente debatida na internet. O que você acha sobre esse caso?